Estamos no ar. Olá, estamos começando mais um Café Cultural. Gabriela Linhares, falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. E hoje a gente vai falar sobre os rumos da educação. Eu tenho aqui meus convidados, a Ana Paula Morse Lobo, maravilhosa, educadora, professora, pedagoga, formada também em letras e mestra em literatura. E o Felipe, filósofo, que é professor de filosofia, doutor em filosofia, e hoje a gente vai falar sobre os rumos da educação. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Salve os afetos, é uma honra muito grande. Paula, Gabriela, obrigado pelo convite. Então, gente, a gente está passando por um momento muito ímpar da nossa existência, né? E a educação teve que se reinventar da noite para o dia. A gente já estava passando um período com muitos cortes e perseguições à educação. A educação nunca foi prioritária para o poder público, né? Sempre fica em segundo plano. Ser um educador no Brasil são heróis. Os professores são heróis. E a educação agora, nesse período de pandemia, passou por uma transformação e os professores tiveram que reinventar tudo. Então, vamos começar falando sobre isso. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de vocês, da trajetória. Então, eu sou Ana Paula, como você já me apresentou, né? Fiz pedagogia e depois letras. Eu sou professora, acho que desde 15 anos. Por vocação, eu já era ajudante. Eu pretendia não ser professora, porque eu assistia a minha mãe a passar por essas dificuldades todas. Mas aí eles precisaram de uma ajudante de emergência e eu me apaixonei pela profissão. E aí depois fui estudar para seguir a carreira, mas realmente é com muitos percalços que a gente se dedica no Brasil a essa profissão, né? Sem muito reconhecimento, sem condições de trabalho dignas, boas. E é isso, atualmente eu estou na rede municipal de Teresópolis. Ótimo. E o Felipe? Felipe é o nome artístico, como eu uso como compositor. Eu sou professor do Estado desde 2008, 7 para 8. Eu já tenho uma longa estrada no próprio Colégio Liceu, estou desde 2008 lá no Liceu. Isso é bacana porque você conhece bem o território, o público. E eu levo para a sala de aula essa minha experiência também artística, que eu acho que ver a relação professor, arte e afeto acaba ajudando muito e sempre se reinventando, já que agora mais do que nunca, isso eu carrego comigo que eu comecei, porque a arte precisa se reinventar também, e a educação também, e a existência também. Então eu acabo conciliando uma coisa com a outra e funciona. Por isso que eu acabo usando o nome de compositor para divulgar, às vezes dar uma palestra, na própria aula. E assim. Acho que está falhando um pouco. Está falhando. Falhou um pouquinho? Falhou um pouquinho. Só no final. Som. Só no final. No finalzinho? Então, eu disse que eu acabo trazendo da parte da arte, especificamente a música, e samba. Apesar que eu não componho só samba, mas 99% das minhas composições são sambas. Acabo levando essa experiência artística para a sala de aula, porque eu considero que a sala de aula também é uma experiência artística. Que a gente não está lidando com um pedaço de bambu, e nem de pedra, e nem de papel. São seres humanos, são eles, possuem uma história, e aí nada mais do que a arte para poder ser uma aliada para a gente pensar a existência, que a escola, a universidade, o ambiente da educação, ele é um ambiente que precisa se reinventar no momento, mas agora mais do que nunca, não é? E ainda mais num momento que a gente vive em que se produz muita questão da angústia, do desespero, do medo.
questões existenciais. Então, eu me sinto muito feliz na área que eu atuo, porque eu acabo conciliando a minha vida como de compositor com de educador. E aí eu acho que funciona bem, e assim a gente vai, reinventando. Maravilha. Eu também comecei a dar aula com 17 anos de teatro. E eu sou formada em artes cênicas, mas eu sempre vivi. A minha mãe é socióloga e educadora, então eu sempre vivi a educação, sempre muito próxima da educação. Minha mãe trabalhou no governo Brizola, minha mãe começou lá na década de 50, com 17 anos, quando o Brizola foi prefeito. Quando ele estava no município, minha mãe estava trabalhando. Depois, quando foi para o estado, pensando na educação como um todo, pensando na parte toda nutricional do aluno. Então, eu participei muito ativamente da educação junto com ela. Minha mãe era uma mulher que saía com o carro para pedir próximo, né, dava aula na periferia, os comerciantes próximos, comida para levar para a aula. Então, assim, a gente vê a luta dos professores e a luta e o amor. Eu acho que, mais do que tudo, o professor tem um amor muito grande pela educação, um amor muito grande pelo ensino. Então, são vocacionados mesmo. Os professores, eles são heróis, eu diria. E agora a gente está passando por esse período de que a educação teve que passar por uma mudança abrupta, né? E as aulas estão acontecendo online. E a gente está vendo uma série de coisas que não estão funcionando, né? Nós não estamos preparados para isso. Que vocês falassem sobre isso. Por um lado, trouxe uma experiência, está trazendo uma experiência, né? É o que a gente tem que trabalhar, mas, por outro, a gente está vendo que tem muitas falhas ainda. Sobre isso, eu penso assim, que, de repente, a gente foi obrigado a se reinventar, sobretudo nessa questão da educação à distância. E que, infelizmente, ela deflagra o quanto há uma desigualdade entre a elite, digamos assim, e a educação pública. Porque os maiores problemas que no meu particular e nas pessoas que eu conheço que dão aula, é que os alunos, mesmo aqueles que estão lutando, que estão interessados, eles não têm recursos. A gente coloca à disposição aulas online, a gente tem um encontro, pelo menos por matéria, semanal, e a equipe se uniu bastante, é o lado positivo. Assim, eu conheci bem mais os meus colegas do que convivendo diariamente, porque nesse processo de se reinventar, a gente precisou trocar informações, trocar sugestões, experiências. Nós começamos até a uniformizar algumas atividades, mas no sentido positivo. Trocava ideia, cada semana é um que monta uma coisa, o outro pega um gancho daquela atividade para criar outra. E os alunos também refletiram isso, um interesse maior nessas atividades mais coesas, mais engajadas. No entanto, em turmas de 30 e poucos alunos, a gente não tem meia dúzia de participantes. E alguns que agora entram atrasados falam: professora, só agora minha mãe conseguiu comprar um chip. Professora, desculpa, eu não assisti a aula semana passada porque eu não tinha crédito no celular da minha mãe. Enquanto você vê os meus sobrinhos que não são ricos, claro que não, filho de trabalhador, mas com uma condição um pouco melhor, até porque a minha irmã dá aula e eles estudam na escola onde ela dá aula, eles têm recurso, têm Wi-Fi em casa, têm notebook, e as aulas têm uma quebra muito menor. Eles cumprem quase o horário todo das aulas. Esse é o maior desnível que eu assisto, assim, e o maior desafio nesse reinventar. E você, Felipe, nas suas salas, nas suas duas escolas... Então, tem uma questão... Esse tema é importantíssimo. E tem uma questão que vale a pena mencionar aqui. Antes da pandemia, eu já tinha um método, que na verdade não é um método, que eu dava aula fora da sala, em alguns momentos. Eu uso muito o cavaquinho na própria aula. Por exemplo, como eu dou aula de filosofia,
Claro, eu não sei como é que seria isso em algumas outras áreas, mas em filosofia funciona. Por exemplo, eu tenho um tema sobre o tempo, que é um tema filosófico. Então eu costumava o cavaquinho trazer algum samba, levar algum samba de minha autoria um outro compositor, não necessariamente samba, que eu já toquei até rock no cavaquinho, mas é claro, eu acabo tocando samba. Tema da aula, sobre um conceito de um filósofo e fazendo uma interseção com a letra da música. Porque no Brasil, nossos poetas são pensadores, são filósofos. E é muito rico, as letras são riquíssimas. Você tem coisa maravilhosa, você tem um Paulinho, você tem um Dona Ivone Lara, você tem um Martim, infinito, Noel Rosa. O próprio Noel Rosa tem uma música chamada Filosofia. Então eu já fazia isso. Já cheguei a dar aula com alguns professores, por exemplo, numa praça. Então eu já isso é uma coisa que me inquieta, me incomoda, que é o que vem a ser professor e o que vem a ser aluno. Se a gente fizer um resgate dos grandes teóricos da educação, tem um que eu sou completamente apaixonado. Rubem Alves. Esse livro aqui mudou de minha vida, aí eu vou chegar ao momento atual da pandemia, que tecnicamente eu não mudei muito, porque eu estou tentando o que eu fazia na sala presencial com o online, com todos os problemas que o online tem. A aula online, ela desvelou um problema crônico que a gente tem na educação, que vocês já mencionaram, e que é batido, porque é crônico. Muitas pessoas não têm acesso à internet. Muitas pessoas, às vezes, nem um celular. Acontece, tem casos assim, que tem aluno que não tem um celular. A conexão fica boa, não fica estável, às vezes. É um problema crônico, problema de desigualdade crônico. Agora, eu achei interessante que os poucos que entram, a gente lida com uma questão existencial. Nesse momento é crucial. Pessoas que estão se sentindo angustiadas, que não estão sabendo lidar com o isolamento, porque é muito fácil, às vezes, a gente tem um Netflix, tem um videogame, né? Tem uma pessoa para conversar numa casa e tal. Quem não tem, quem tem já passa pelo processo da solidão, da angústia, e cada dor é uma dor. E quem não tem esse mecanismo passa de um modo duplo. E às vezes você dá uma pequena atenção com todos os problemas que tem. Esse de agora mostrou como que a gente está precário, como que a gente precisa de uma atenção muito grande pela desigualdade, a gente está preparado, foi tudo um pego de surpresa. Como é que você faz agora? Quem tem uma certa habilidade com a internet até vai, e quem não tem? Muita gente mesmo passando por poder aprender a lidar com a ferramenta. Foi muito corrido, está sendo corrido. Mas eu estou tentando pensar também agora, que eu acho que não pode esquecer isso, é o lado afetivo. Porque foi muito quando eu ouvi de um aluno falar assim, que bacana, eu estava precisando pelo menos de um oi. E isso me doeu um pouco por dentro. Porque eu sei que eu tenho uma importância, que quando eu dou aula mais dinâmica, eu tenho um modo meio engraçado, meio de aula, cada um tem seu... Eu levo um cavaquinho, faço rodinha, aí todo mundo leio poesia, declamo poesia, eu gosto muito de usar a arte. E a Gabriela sabe bem, porque ela tem uma trajetória lindíssima aí no meio da arte. Eu uso muito o poema, poesia, pedindo para produzir também poesia. E aí o que acontece? Ali em algumas aulas, pouquíssimas aulas, mas eu tenho absoluta certeza que alcançou um pouquinho o coração de alguém e mudar um pouquinho. Eu acho que realmente a gente tem que se preocupar muito para desvelar um problema que já estava, só agora só tá claro, né? Só mostrou, olha o problema. Mas a gente, junto com esse problema, veio um outro, que eu não posso ser pior ou melhor.
que é a questão existencial. Como é que a gente faz? Então, eu resumo de um modo que uma espécie de pedagogia do afeto, ela também tem que ver como que ela vai fazer online. Porque nada substitui a presença física, o olhar, o cheiro, né? Você está ali diante, a reação de você não entender a matéria e o cara perguntar na hora, se coloca no online, muito difícil, mas tem um ser humano ali do outro lado. Enfim. É verdade. E assim, pregando um pouquinho da tua fala, as alunas também têm uma certa vergonha, porque não tem esse hábito. Uma coisa é pedir licença e falar na sala, mas no grupo elas se expõem de uma outra forma. Tem que escrever, às vezes, e fica o temor de escrever errado, ou de... E eu também percebi, né, num primeiro momento, isso que o Felipe está dizendo, que o principal que os alunos queriam era esse afeto e essa troca. Ah, mas você ficou com dúvida em alguma atividade? Não, tá tudo fácil, mas a gente está morrendo de saudade, querendo trocar ideias, contar alguma coisa da vida deles, até perguntar como é que estava a questão da pandemia mesmo. Eu acho que a sua fala é muito válida, mas a gente está enfrentando essa questão material mesmo, que a Gabriela falou de início, que é lidar, que é evidenciar como as condições de vida... Falhou. Mas então, Deu uma travadinha. deu uma travadinha. Mas isso que a Paula estava falando, e que vocês dois falaram, da importância da escola, nesses momentos, a gente está vendo, eu acho que no micro ao macro, né? Como a gente está nesse período de isolamento, estamos dando prioridade para o que é essencial, né? O que é essencial? O que é essencial para o ser humano? E a gente está vendo como a educação, a gente sempre soube que a educação é o que vai tirar a gente dessa desigualdade toda. E a gente está percebendo, esse governo, ele tinha uma ideia, ele falou de ensino à distância para diminuir os custos, né, acabar com a universidade pública, e a gente está vendo que na prática é impossível, era o que você estava falando, Paula, da falta de equipamento, da falta de internet, condições. E eu vejo, meu filho estuda numa escola particular, na região oceânica, onde tem um monte de alunos, né? Mas eu estou vendo que nem todos participam da aula. Então não é só. Tem outras questões também. Os pais. Quem é o pai que vai. Engajamento da família, família interessada, porque às vezes a escola que tinha que dar conta, eu vejo porque eu participo de grupos de mães. É um absurdo a gente agora virar professor. Então, assim, a gente está vendo que existe ali um local, a importância da escola. A escola, ela vem trazendo o social, o dia a dia e o privado. A escola tem uma importância muito grande na vida das pessoas. A escola, quando a gente fala dessa amorosidade, quando a gente fala, a escola denuncia quantas crianças que são agredidas, abusadas, que a escola salva, quantas crianças que passam fome e que só tem aquela comida. Então, assim, tem muita coisa além disso, gente, que não é só. A escola é muito importante para socializar, para se conhecer. O lado positivo até dessa experiência, no que você está dizendo, é que muitos pais passaram a valorizar depois da pandemia, né? Que eles viram a dificuldade que é só com o próprio filho. Teve piadas, memes na internet, né? Eu vi uma engraçadíssima que o pai falou que a escola dele tinha 2 matriculados, mas que recentemente ele expulsou 2. Os 2 que formavam a escola toda, ele já estava saturado. Isso na primeira semana de pandemia. Pois é. Teve esse lado de valorizar a nossa profissão, que todo mundo menospreza, faz pouco, ou como você diz, atribui coisas para além da nossa função, pensa que o professor tem que dar aquela educação até que era para ter vindo da casa, o que é para dar conta da tarefa que o menininho não fez, não cumpriu, não trouxe, não leu. Mas, enfim, são muitas questões, como o Felipe falou no começo, que sempre existiram, mas que a pandemia evidenciou. Que a pandemia é como se colocasse um refletor em cima de questões que ficam obscuras, que ninguém nunca tem tempo para discutir, até porque eu lembro bem de um grande professor que eu tive que dizia que a educação é o único lugar que, quando fecha, quando faz greve ou alguma coisa assim, ela economiza. E o governo não interessado
num projeto um pouco mais amplo e diversificado, que a gente sabe que os grandes países só se desenvolveram e superaram suas crises com a educação de qualidade, mas o governo que tem a visão curta, ele enxerga essa crise até como economia, escola fechada, não paga uma série de tributos, e aí, infelizmente, a gente tem esse lado precário, né? Que fica evidente, que sempre existiu, mas que está evidenciado. A gente vê que essa... Agora fica muito mais claro. É. Vai falar, vai falar. Não, pode falar, fala você. Você começou a falar, Felipe. Não, eu ia complementar, porque agora fica muito mais claro, fica muito evidente, né, como que não tinha tanta atenção e agora vai ter que ter, não há outro caminho, agora vai ter que ter, não é isso? E você usou uma palavra, acho que foi Paulo, não me lembro, mas usaram uma palavra lindíssima aí, a palavra saudade. Eu no começo também não estava muito preocupado, essa questão da avaliação, a questão da saudade. Ao invés de dê-me uma nota, dê-me um afeto. Ficou bem claro. E aí, já a escola precisava se reinventar. Por exemplo, eu acabei que eu falei, mas não acabei falando do nome do livro. O Rubem Alves. Para aí, Rubem Alves. Calma, né? Fica parado. Felipe é inquieto, né? Ele se mexe. A Lux Signo de Áries. Aqui. Tem gente aberta aqui elogiando o Felipe. Os alunos. Obrigado, pessoal. Eu sou do signo de Áries, ariano e inquieto, né? Esse livrinho aqui... Salvem os afetos, grande filósofo. Salve os afetos é um bordão meu. Salve os afetos. Aí tem um café aqui, né? Salve os afetos. O Rubem Alves mudou praticamente... Eu acho que é isso que a gente vai valorizar agora, né, Felipe? Exatamente, exatamente. O Rubem Alves, ele escreveu um livrinho divulgando a Escola da Ponte em Porto. Né? Esse livrinho aqui tem como base a Escola da Ponte. E aí os livros do Rubem Alves, tem um aqui que eu fiz questão, que esse aqui, A Alegria de Ensinar. Mas rompendo com o padrão do que qual o conceito que nós temos de escola, o que significa uma sala de aula. Então, todas essas questões, que já eram para ter sido pensadas há muito tempo, e não ficar no campo teórico, mas sim, porque a gente fica no campo teórico, e eu também sou do campo teórico. Eu uso os teóricos. Mas na prática, a gente percebe que a coisa não muda. A coisa não muda. Você tem, olha, uma coisa simples. O Rubem Alves falava que não sou eu que falava. Na hora do intervalo, quando troca um professor, tem uma sirene. O que lembra a sirene? Fica. Por que não uma música? É verdade. Para mostrar que um professor vai... Uma semana um forró, uma semana um samba, uma semana... Qualquer tipo de gênero musical, não importa, mas... Porque uma sala ela tem que ter uma atmosfera afetiva, tem que ter um clima, né? E não aquele estado melancólico, que a gente sabe que tanto do lado de cá quanto do lado de lá, ninguém se entende, uma confusão, e agora... Brum! Olha o problema aí. E, paralelamente a isso, o problema tecnológico, que muita gente não tem o acesso, dificuldade. Então, agora, mais do que nunca, a gente vai ser obrigado, tanto do lado também da gente, como ser humano, a repensar também nossa própria existência. Se repensar. Então, eu concordo com tudo que vocês estão falando, acho lindo, maravilhoso. Mas, Felipe, você falou de uma coisa que é muito interessante, que a educação já estava num processo de precisar se reinventar, de sair daquele lugar, você disse que sai, você dá aula fora, usa a arte ela é uma arma de transformação social, é uma arma de educação, ela é
por amor. Eu acho que a arte ela vem num lugar de afetividade, porque a arte você faz para o outro, a arte é para o outro, a arte é um processo de caridade, de entrega. Então, quando a gente junta a educação com a arte, a gente promove uma identificação maior do aluno com aquele tema, com aquela aula, e a arte tem um dom de tirar essa questão, essas diferenças sociais. Num palco, ninguém tem cor, tem credo, tem raça, tem idade, né? Todo mundo está no mesmo lugar, que é aquele lugar da vibração da arte. Então, é maravilhoso quando o professor se apropria desse lugar para conseguir levar com mais leveza, porque também a gente tem essa relação da obrigatório você ir para a aula, aquela coisa todo dia, o cotidiano. Isso também, como as ideias agora, o mundo está correndo muito rápido, é tudo muito rápido. A educação também tinha que se reinventar nesse sentido, para poder chamar atenção, né? Porque hoje a gente não tem mais paciência para nada. Você falou do tempo, eu também adoro o tempo. Uma das minhas pesquisas sempre foi o tempo, dentro do espetáculo, o tempo de cada um, o tempo do não tempo, o tempo que a gente está vivendo agora, Felipe, porque a gente, repara, a gente tem muitos tempos. Por exemplo, eu sofro muito com esse governo, a gente está só 1 ano e 7 meses, eu fico contando. Esse 1 ano e 7 meses parece uma eternidade, porque já aconteceram tantos absurdos, né? A gente está 4 meses nessa pandemia. Tem horas que parece que começou ontem, tem horas que parece que a gente já está muito. As notícias, como estão correndo rápido, isso já é antigo. Parece que eu falei isso faz tanto tempo, não foi ontem. Então, essa relação com o tempo que a gente precisa compreender é uma coisa muito, muito interessante. E eu acho que a educação está nesse lugar, né? De reconhecer o novo tempo, o momento que estamos vivendo e se reinventar. Mas, como a gente tem falado, eu acho que é um lugar de. A gente precisa denunciar, a gente precisa apontar e precisa falar da importância do poder público, né? Para o professor, para o aluno, para o amparo. Porque quando a gente fala da elite, a gente fala das pessoas que têm mais condições, a gente vê que as coisas estão indo, funcionando ou não. Às vezes um pai não tem paciência, não tem tempo, mas a realidade das periferias, das comunidades, dos lugarejos que nem internet tem, né? É uma outra que é muito precária e que é muito forte. Eu queria falar uma coisa que assim, o Luciano Huck ele fez uma entrevista, ele tá querendo se candidatar a presidente. Eu fico bem preocupada, porque eu acho que a gente não sabe votar, daqui a pouco a gente vai votar nesse showwoman, nesse apresentador, sabe? Que ele fala que a pandemia veio para digitalizar a educação. Mas, assim, uma pessoa que vive, né, que vai para o Projac de jatinho, de helicóptero, que não bota o pé no chão, como é que essa pessoa vai ser presidente, gente? Vamos falar de realidade, vamos falar de Brasil. Um Brasil que não tem o que comer, vai ter aula online. Um Brasil que tem fome, vai ter aula online. Então, é uma realidade que a gente precisa olhar de frente para isso. Olhar como educação, porque só através da educação a gente vai libertar, a gente vai unir, a gente vai transformar o povo. Então, eu acho que a gente precisa falar, sim, de educação e cobrar isso. E hoje, vocês, professores que estão na sala de aula, eu faço projeto social e trabalho em comunidades carentes, trabalhei muito tempo, trabalhei na Rocinha, no Rio, trabalhei nos Prazeres, aqui na Souza Soares, na Tenente Jardim, eu já fiquei no tiroteio, assim, a gente enfrenta coisas muito sérias quando a gente trabalha em comunidade carente. O professor está na linha de frente. O professor hoje ele é ameaçado, ele tem uma série de coisas que esse professor passa para levar. Então, a gente, nesse momento que estamos falando de prioridades, que estamos vendo que a saúde é prioritária, estamos vendo que a educação é prioritária, dar atenção para quem é necessário, para os profissionais que precisam ter a atenção e para poder trabalhar. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa bater essa tecla de condições para esse professor, condições para esses alunos e olhar a nossa realidade. Sim, a gente precisa pensar na tecnologia, do avanço, tudo, mas a nossa realidade de Brasil não é essa, gente. Não é mesmo. Está bem distante disso. Está bem distante disso, eu creio. E a gente tem que tocar nesse ponto que você está salientando.
o governo, que a gente pode chamar quase de desgoverno, chegou o ministro, né, que agora também a rotatividade é grande, a gente tem ministros que afirmavam que a gente não precisava cancelar o Enem, porque a dificuldade que um está enfrentando é a mesma que todos. Isso já é o maior absurdo, né, de alienação da fala. E a outra, agora, um ministro também que fabrica o seu próprio currículo. Quer dizer, já começa errado desde então. E aí a gente quer transferir para uma educação à distância o que a gente ainda não venceu na educação corpo a corpo, que, como o professor Felipe estava dizendo, essa sirene é extremamente incomodativa. Eu me sinto ainda num lugar de policialesco, de coisa militar, é uma coisa agressiva. Porque essa sirene mesmo toca alta e repetidas vezes, como se a gente não tivesse entendido a primeira, a segunda e a terceira. É uma coisa que é agressiva e que me soa também uma coisa para bicho, para gado. Sei lá, toca alto e todo mundo tem que sair correndo ou para o recreio ou para trocar de aula ou porque acabou o intervalo. Eu acho que são muitas questões que vocês tocaram aí que realmente merecem a gente se debruçar. O Aristóteles, ele um pensamento interessante para trazer aqui, que era para tentar chegar a essa tal felicidade que a gente busca tanto, se é que existe, um dos caminhos é a questão da amizade. A amizade, para ele, era fundamental. A escola, ela também é o local para se formar amigos. Sociedade feliz, para uma sociedade em que as pessoas compreendessem o sentido da amizade, a importância dela. Então, quando você, Paulo e a Gabriela, falam dessa questão que está subentendido também, da necessidade da interseção entre escola e comunidade, já que temos os clássicos problemas, não é isso? Tem que ter, e algumas escolas, de uma certa maneira, por exemplo, a que eu trabalho, ela faz um projeto bacana, culturais, as duas que eu trabalho, eu vou até mencionar o trabalho excelente com a questão da música, da área do teatro, a gente tem lá um... Está falhando. Qual foi das duas que você mencionou? Está falhando. Está ouvindo, Paulo? Não, está paralisado para mim. Paralisou. Mas então, a gente pode continuar a fala dele, né? Eu acho que essa questão da amizade, dos afetos, não é toda escola que recebe bem. Eu, várias vezes, me sinto até apontada ou com aquele olhar de advertência quando você quer fazer realmente uma aula mais dinâmica, quando você vai passar um filme. Os seus próprios colegas muitas vezes agem como se aquilo fosse um pretexto para você não dar aula, como se você estivesse passando um filme, um debate, uma música, não para contribuir para a sua matéria, para ambientar um aluno, para estimular a parte cultural de uma música diferenciada, de um filme diferenciado, e sim como se aquilo não fosse aula. Os próprios alunos têm até esse preconceito, né? E professor, hoje não tem aula? Vai ser só filme? Né? Mas eu acho que é uma forma como a arte é tratada nos países em desenvolvimento. A arte é tratada dessa forma, né? Como se fosse uma coisa que não precisa, uma coisa que é para distrair. E quem faz arte também é visto assim, né? Mas você trabalha com o quê? Mas você faz o quê? Então, a arte é vista dessa forma em países que não têm essa prioridade. E quando a gente fala de cultura, por exemplo, a gente não tem mais o nosso Ministério da Cultura. O que é cultura, gente? Cultura é a nossa identidade. Então, as pessoas logo ligam a cultura a manifestação dela através da arte. Mas a cultura é a nossa língua, é o que a gente come, é como a gente fala, nossas origens. Hoje a gente não, a gente está tanto a cultura quanto a educação foram extremamente perseguidas. A cultura, então, é absurda, ela nunca é marginalizada, ela fica, né? O profissional de cultura ele fica completamente à margem da sociedade. Ele é o vagabundo. Ele é o que, você não vai fazer nada, não. Você, então,
É um Então, absurdo. e a educação também está inserida nesse contexto. A educação não pode ser indiferente à cultura, ao que o aluno assiste, ao que o aluno vê, ao que o aluno ouve, ao que ele defende. Você já abriu a nossa live falando de uma questão fundamental, que é o amor da nossa profissão. O próprio Paulo Freire sempre deixou isso claro, que não há educação sem amor possível. Eu também não consigo enxergar. E como o Felipe também trouxe a questão da amizade, a gente junta a amizade com amor e cultura, eu não sinto essa receptividade toda ainda de qualquer escola em que eu trabalhei. Os alunos, sim, eles abraçam mais você, abraçam mais a sua matéria, aprendem melhor quando esse saber tem amor, tem sabor, tem bom gosto, tem cultura, tem arte, mas, em geral, isso é visto como não aula, como não importante, como... E aí eu penso nisso mesmo, se até no local de educação isso ainda não tem esse respeito, essa importância, tem a importância, né? Não lhe dão essa importância, a gente tem que rever muita coisa. Muita Eu coisa. caí na hora que tomei um tombo aqui, né? Você Caiu, continuou caiu minha conexão aqui. Pode ver, então, eis um problema. Eu não sei a que momento que cortou minha fala, mas para concluir lá o que eu tô... Essa fala da amizade com Aristóteles. Pois é, então, da importância que tem eventos culturais dentro da escola, por exemplo, a questão do teatro é importantíssima, o teatro. Você pensa que muitos alunos levam violões para o colégio, eles ficam com violão lá. Então, tem grandes artistas, porque também o que é o conhecimento? Porque é necessário ter um incentivo também a uma disciplina que ensine música. Só precisa. Senão você não consegue fazer esse intercâmbio numa hora de um intervalo de 20 minutos. E a música... O momento que pode... Exato, mas pode falar. Não te interrompi, desculpa. Não. O que eu estava dizendo é o seguinte, porque a questão da amizade, ela não vai somente ser feita no horário que você está passando o conteúdo numa sala de aula. Porque quando você faz um evento numa escola, por exemplo, show de talentos, né? Vão lá, quem tem uma composição apresenta aqui, um concurso de poesia, eventos assim, um teatro, né? Tem que ter um professor de teatro numa escola, tem que ter. Porque o teatro, Pois é, porque o teatro, ele ajuda muito também nesse intercâmbio. E, consequentemente, vai ajudar na amizade. E, consequentemente, a relação vai ser outra. Então, a importância de ter um incentivo nas escolas da aliança da arte para com as outras disciplinas. Então, veja que o momento atual traz à tona todos esses problemas clássicos e não tão novos, não é isso? Que agora vai ter que ser resolvido. Como é que eu vou chegar no retorno? Que é uma pergunta. Como é que vai ser o retorno? Como é que eu vou chegar no retorno da mesma maneira como estava? Não vai ter como. Quais foram as consequências? Quais foram as consequências, até em termos de psicologia, de uma pessoa em que não soube lidar muito bem com esse isolamento? Como? Então, agora a arte é mais do que importante, justamente para poder... Estou falando em termos de retorno. E quando retornar? A arte não pode ser vista como até há pouco tempo era vista. Não pode. Tem que ter uma aliança com a arte. E a escola precisa disso. Quando a gente fala de música, a música ela trabalha os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Ela trabalha toda a relação também com a matemática. Quando a gente fala de teatro, o teatro propõe o autoconhecimento. O teatro, para você se personificar de um outro ser, você precisa se esvaziar do seu ser. Você precisa se conhecer. E quando você interpreta outros personagens, você cria empatia e passa a compreender e ter outras visões a partir do outro. Então, ele proporciona um autoconhecimento que vai refletir na sua vida para o resto da vida. Não que você vá ser uma atriz, porque eu sempre falo, a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para arte. Então, eu chego numa comunidade, e ainda mais no Brasil,
a gente vender sonho, porque eu acho muito difícil se nascer artista no Brasil, sabe, Felipe? Eu fico vendo meu filho tem 7 anos, é muito artista, eu fico morrendo de pena. Eu falei, meu Deus, vai passar por tudo que eu passo. Não, né? Mas é difícil, porque você precisa ser resistente. Porque quando a gente fala de artista, as pessoas logo se remetem a celebridades, mas aquilo ali é a minoria da minoria. A nossa terra é muito diversificada, nós temos artistas maravilhosos e pessoas que vivem de arte. Hoje, a gente falar sobre isso, a nossa economia vai ser a última a voltar, uma das últimas. Como é que vai ser? A gente falou sobre teatro gravado. Teatro gravado não existe, gente. A gente já estava numa dificuldade com o teatro, com a relação com o público, as pessoas compreenderem o teatro, as pessoas saírem de casa para ir ao teatro. Hoje a gente está tendo, temporariamente, né, colegas de teatro, um teatro filmado, que não é a arte, não é o teatro. A gente precisa desse processo catártico, todo mundo junto. E eu acho que a arte, o teatro dentro da escola, ele é peça fundamental para o autoconhecimento, porque eu acho que a sociedade se transforma no todo, mas a partir do momento que o indivíduo começa a se reconhecer e se transformar, e a arte tem esse poder de dar empoderamento. Ela tira você da miséria, ela tira você da sua realidade e coloca todo mundo na mesma panela, no mesmo barco. Isso é maravilhoso. Esse é o papel da arte, esse é o papel que a gente precisa deixar, tirar a arte desse lugar marginal, desse lugar de coisa supérflua, desse lugar que não existe, que não precisa. É fundamental, né? Se nós vemos os estudos, né, aonde surgiu, é do mesmo, a arte surge do mesmo, o mesmo ser ali, aquele mesmo, o xamã das tribos primitivas, que era o mesmo professor, o filósofo, o médico e o ator. Então, ela está dentro da gente, a arte está dentro da gente, a música nasce quando a gente começa a escutar o nosso coração e o batimento cardíaco. Nós somos música. E a gente falar de Brasil, que tem esse povo maravilhoso, é branco, é preto, é índio, essa diversificação de pessoas, de sons. A nossa música é maravilhosa. Você que é um homem do samba, o samba é uma cultura. E essa ideia de você juntar a música popular, o samba, trazendo isso para a sala de aula, o cavaquinho, para você falar de Platão, de Nietzsche, você trazer pensamentos mais subjetivos através da música, você provoca um interesse no aluno muito grande. E aí, quando a Paula fala que escolas não deixam, e ficam tolhindo professores que querem sair desse formato difícil, é triste, né? É triste. Eu falo muito, agora falem, gente. Falei demais. Não, mas você está falando uma questão bem válida, porque é isso mesmo, a arte ainda fica no segundo plano, e a educação não pode trabalhar separada disso, não pode trabalhar sem afeto. Quem de nós já não disse que se identificou com uma matéria mais do que com outra, justamente porque admirava o professor, porque tinha uma amizade, um afeto, uma admiração, porque o professor soube tocar esse aluno, tocar no sentido... não tocar literalmente, né? Tocar no sentido conotativo da palavra, mexer, tocar, comover, por esse viés da arte, do belo, do generoso, do afeto, do amor, e de ressignificar uma série de coisas que fora do contexto da vida dele não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Se vocês me permitirem, deixe-me dizer-te em segredo, um dos grandes segredos do mundo. Essas coisas que parecem não terem beleza nenhuma, é simplesmente porque não houve nunca quem lhes desse ao menos um segundo olhar. Um segundo olhar. Mário Quintana. Então a arte é maravilhoso, né? A arte traz exatamente isso. Nos traz um segundo olhar para as coisas que poderiam parecer supérfluas, mas não são. Esse segundo olhar, agora, necessariamente, a gente vai ter que ter para a situação da educação. E aí, volto a falar, posso me tornar redundante, mas não importa, a importância
da arte como uma aliada para essa situação e outra, por tudo que pode acontecer ainda, o que está por vir. Porque a gente foi muito claro que a gente não está preparado, nem espiritualmente, nem mentalmente, nada. Despreparo total. Agora a gente vai ter que olhar com outro olhar, um segundo olhar. Se é que a gente quer pensar também uma vida, também mergulhar nesse interior. Eu volto a falar, a questão existencial, ela está junta. Pessoas que não têm vontade nenhuma. Você imagina, por exemplo, um professor que ele se sente completamente deprimido, que tem muitos casos. Muitos casos. É assustador. Eu conheço muitos. Eu É a também. doença do século, gente. A depressão é a doença do século. As pessoas estão ansiosas, deprimidas, muitas síndromes. E a gente tem que olhar para essa saúde, a saúde mental da sociedade. O nosso inconsciente coletivo formou esse vírus. Esse vírus veio para nos ficar, claro, com muita dor. Com muita dor. Estamos passando por um momento de perda, mas é o momento da gente se olhar e amadurecer com isso. Né? Rever valores, Exatamente. pensarmos sobre exatamente o que você está falando. E é essa depressão, ela tem que ser vista, porque como ela não aparece, ela não é vista, as pessoas não compreendem, ela é mal interpretada, né? As pessoas têm dificuldade de procurar auxílio, procurar ajuda, tomar remédio, porque muitas vezes é necessário um remédio, ela precisa sair daquele lugar de buraco. E agora, nesse isolamento social, está se intensificando muito as síndromes, as depressões, esses processos existencialistas que levam para um buraco, para esse ostracismo, e que pode ser muito, muito difícil, né? A gente vê que estão acontecendo suicídios, doenças muito sérias, que esse período de isolamento está intensificando, e a gente precisa olhar com mais empatia para isso, e com mais objetividade para essa doença. Eu acho que a cura, pensarmos em formas de cura, né? A educação como cura, a arte como cura, a saúde como um todo. O que é saúde? A gente pensar... O que é saúde? O que é saúde? Porque a gente pensa na saúde só quando o nosso corpo dói, quando está já no Exato. material. Mas a saúde tem uma série de coisas. A saúde material é importantíssima, o saneamento básico, a saúde da rua é importantíssima. A sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, que não é palpável, que não se vê, isso é saúde, né? A gente entendeu o que é felicidade, a gente está sempre em busca do consumo e de uma felicidade que é inatingível. Então, voltando para o nosso lugar de escola, a escola é esse lugar que você tem amizade, que você tem afeto, que você cria laços, e são esses laços que vão perpetuar para o resto da sua vida. É muito importante que a gente passe bom tempo da nossa vida na escola, e ela precisa ser olhada agora com mais amor, afeto, amizade, paixão, carinho. Não é E às vezes, ainda diferente a questão Exatamente. a questão das matérias que você está falando aí, na saúde, eu estou pensando do mesmo, dava para substituir até a palavra pelo saber, que também o que é saber, o que é saber, o que a escola ensina, o que a gente aprende. E as pessoas ainda estão tão presas nessa questão do conteúdo, se dá conteúdo novo, se não dá conteúdo novo, quando essa vai ser uma questão para segundo plano, porque a gente até pode avançar, mas você está avançando com 6 alunos e vai voltar a ter os 30 quando retornar, um que não viu nada durante esse tempo, ainda vai precisar desse suporte emocional, e o outro que viu de maneira precária, porque a nossa escola pública ainda não é um lugar seguro de saber. A criança ainda tem uma série de dificuldades, ela já está numa série que muitas vezes nem corresponde ao nível em que ela se encontra de verdade. E aí, a criança ainda chega com essas dificuldades da quarentena, com o professor dentro da sala, lembrei da sua fala do Luciano Huck, e transformar essa educação numa educação à distância, que ainda não funciona presencialmente, que a gente ainda não conseguiu suprir todas essas carências, a falta da arte, a falta do afeto,
o que está faltando ali, que o aluno passa tanto tempo dentro da escola e é um lugar que a maioria ainda não gosta de frequentar, que o professor está contando as horas para se aposentar, tomando todos os medicamentos que conhece para dormir, para acordar. É uma coisa realmente assustadora, eu penso. E ainda muito distanciada, é o que eu mais acho que a gente tem que chamar atenção nessa live. A gente tem mais de um Brasil, né? A gente nunca pode ter um discurso unificado. A elite não é tratada do mesmo jeito. Eu tenho um amigo até que me lembrou que ele trabalha para uma escola de elite, Eleva, se não me engano, que lá eles têm aulas de arte cênica. E como a gente está distanciado disso ainda. Um rapaz que era voluntário do SESC tentando dar aula, as dificuldades que ele enfrentou na minha escola, de professores, mesmo recebendo aquilo, reclamando que ia atrapalhar a aula de não sei de quê, que ia pegar 1 horinha do tempo dele, porque estava fora da grade, porque não tem esse lugar de respeito, cultura. Assim, eu acho que para tudo isso que a gente está dizendo aqui, saúde, educação, saber, conteúdo, o que é importante, o que não é. E não é uma questão uniforme, né? A gente tem várias realidades dentro do nosso país bem desniveladas. E isso precisa. Eu falei do Luciano Huck, eu fico meio indignada. Eu me indigno com eu fico indignada quando. Não gosto nem de ouvir esse papinho. Pelo amor de Deus, querido, você não bota nem o pé no chão. Não adiantou votar no Dória, não? Já não testaram esse modelinho? Pois não deu certo? Isso. Pra quê, né? Vou botar o cara que está no show de Truman, né? Que é a Rede Globo, para ser presidente do Brasil, para o seu ego. Chega de gente ficar governando pelo ego, pelo poder de ser presidente. O que é isso, gente? Por isso o que eu fico indignada é porque, como a gente colocou uma pessoa completamente, eu nem sei dizer o que é o presidente, sinceramente, completamente insano, né? Que louvando o torturador, fez uma campanha com arma, com arminha, falando de família, falando de Deus com uma arma na mão. E aí daqui a pouco a gente vai ver um apresentador da Globo querendo ser presidente porque tem a sua metáfora de show do Truman. Claro, ele vive onde ele vive, gente. A televisão é uma ilusão. Aliás, esse mundo é uma ilusão, a gente vive na ilusão. Mas, assim, ele é cenário. É cenário. Aí ele vai fazer aqueles programinhas que ele vai lá na comunidade, dá uma casinha para não sei quem, chora. E todo mundo chora junto, né? Porque o povo adora essa esmola, essa caridade. Exatamente. Se sentir mais nobre que está doando, olha. Que bonzinho. O ego dele vai continuar fazendo o seu programa com a loura linda lá, tá tudo certo. Cada um no seu lugar, porque aí vai falar de educação, vai falar o quê, gente? Vai falar o quê? E aí, porque aí a gente fica muito indignado, é que nem a gente tá com o 4º ministro. O primeiro maluco mandou perseguir os professores, lembra? Que tinha até professores que saíram gemados dentro da sala de aula. A gente teve uma perseguição séria. O segundo, botaram um economista que só queria acabar com as universidades, esse discurso contra o STF, chamando de vagabundos ministros, saiu fugido. O terceiro, cara, o que foi aquilo? O currículo era de um jeito, era do outro, não sei o quê, ficou 5 dias. Esse 4º agora tem um currículo de educação, mas é um pastor evangélico, está nessa bancada evangélica, onde está se misturando a política e tudo. O que vocês acham, assim, vamos vocês como educadores e professores, quais são os rumos agora? Vocês esperam alguma coisa desse modelo que nós estamos vivendo, desse desgoverno, como a Paula falou? Vocês esperam que a gente tenha algum amparo em termos de ministro, em termos desse governo? Vocês esperam isso? Como é que... Olha, eu não espero nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que ele estimula tudo isso que a gente criticou. Não é à toa que eles chamam o pessoal de humanas de a galera da balbúrdia. Virou piada, meme. Ele acha que eles distorcem a fala, né? Quem estimula o pensamento crítico é que eles dizem que estão fazendo a cabeça, que estão doutrinando. Doutrinando é quem ensina a pensar, e não é quem coloca
gente evangélica em cargos. Porque já chega, né? Eu acho que a gente já está hiperlotado com a quantidade que tem. Nem eles aprenderam ainda que o Estado é laico. E que a gente não pode confundir uma coisa com a outra sem estar desrespeitando a religião dos demais. Não é para ter religião alguma. E eu não posso esperar de um desgoverno desse, que não tem respeito, que ameaça acabar, inclusive, com a disciplina de história, que fará filosofia, né? Você está fazendo o quê, Felipe? Sua matéria não tem importância alguma. Você ainda vai ensinar esse povo a pensar, coitados, para sofrer mais. Por quê, gente? Porque a ignorância rende lucros. E, infelizmente, Gabriela, eu acho que a ignorância elegeu o Bolsonaro. Porque a gente nem pode dizer que Bolsonaro é cínico. Eu acho que Bolsonaro é o patife mais autêntico da história que eu conheço. Porque ele nem disfarçou o que ele é. Isso é que me entristece mais. É que ele é autêntico, ruim, péssimo, limitado, mas ele tem a adesão desse discursinho populista mesmo, de discriminar tudo que é diferente, tudo que é diverso, tudo que é cultural, tudo que é para pensar. Eu acho que ele é bem coerente no que ele tem de ruim, de péssimo, e infelizmente ele ainda tem a adesão de muita gente. Eu não tenho esperança de nada com ele. É triste, mas eu acho que a gente vai ter que funcionar apesar dele, sem contar com nada. É a minha visão. Vou pegar uma questão que a fala da Paula trouxe, que é a importância, vou puxar a sardinha para a minha matéria, né? Da filosofia nesse momento. Nenhum. Todas as disciplinas, né? Todas, mas eu vou falar da minha. A filosofia, ela tem um texto do Kant, filósofo alemão Kant, que é o que é o esclarecimento. Então a filosofia nunca foi tão importante, porque justamente para ela desvelar, para trazer o esclarecimento sobre algumas questões que por muitas vezes a gente fica cego. Essa é a grande verdade. E aí, estava aqui na minha frente, tem um samba do Noel Rosa. Posso tocar, Sambinha? Claro. Pode. Tem um samba do Noel Rosa. Eu moro em frente aqui em frente tem uma rua, aí barulheira danada, mas aí a gente vai. E o nome da música se chama Filosofia. Atenção para os 2 últimos versos. Eu não sou muito. Eu sou meio. O Heráclito, tinha um filósofo chamado Heráclito, o obscuro, né? Joga subentendido, ao invés de ser muito direto, subentendido. E aí tem o samba do Noel Rosa. Samba! Eu choro e tudo. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Tá aí. Que maravilha, gente. Que maravilha. Noel Rosa. Coisa linda. É isso. A música responde muita coisa. Responde, gente. E não é interessante mesmo ensinar o pessoal a pensar. Eu acho que ele legitima até esse discurso do não pensante mesmo. As pessoas hoje em dia são especialistas em tudo da nossa área. Eu escuto gente que nunca leu
Paulo Freire fala absurdos sobre esse. Um educador lindo, conhecido no mundo todo, mas o brasileiro embarca num panfleto negativo de uma coisa que ele não conhece, não leu, não se informou, mas repete, passa. É isso. E aí a gente entrou nesse fenômeno de fake news, e as pessoas saem repetindo uns absurdos. Coitado do Paulo Freire, gente. O Paulo Freire levou o nome do Brasil para o mundo. Para o mundo, exatamente. Pensou em educação, pensou em progresso, é um pensador. Como é que pode? Ressuscitar um homem de uma forma absurda e apontaram armas para ele. E a gente ficou ouvindo absurdos do Paulo Freire. E gente que não conhece. Eu tive que falar para conhecidos, parentes até. Mas você conhece o Paulo Freire para estar afirmando? Eu lembro de uma bem forte, que eram umas fotos de pessoas espancadas. E a legenda era assim: olha, aqui levou a educação do oprimido. Falei, gente, nem o meme tem sentido. Porque se ele era a voz do oprimido, é o quê? Ele que ensinou a espancar as pessoas? Eu não entendi nem a relação. Mas é uma associação tão absurda de gente que nem sabe quem é esse homem. E teve uma parte atual também com o teatro do oprimido, que foi muito significativo e é muito forte, né? Todo esse o quê? Teatro do Oprimido, do Boal, que teve toda uma relação também, que levou o teatro para dentro de cárceres, levou o teatro para dentro de comunidades onde tem o peso das agressões, e consegue transformar e trazer a arte como um lugar como cura, até, né? Como cura. A arte é cura, né? A educação é cura. E eu acho que hoje falou muito sobre isso. A gente precisa curar. Tanto é que a gente está num momento de pandemia, talvez, né? Na nossa terceira grande guerra mundial, só que não é de uma nação contra a outra, mas sim de todas juntos contra um inimigo invisível. Verdade. Procurando, e a gente precisa curar. O nosso lugar é realmente de cura. Se nós tivermos um pensamento mais elaborado sobre esse momento, é de cura. E pensarmos nos nossos remédios, né? Quais são os nossos remédios? É a afetividade que a gente falou aqui, é a amizade, é a empatia, é a educação, é a arte, é a poesia. A gente precisa pensar sobre isso. E a gente já chegou em uma hora. Espiritualidade. Eu acho que esse tema, ele é muito... Desculpa. Não, porque Paulo Freire é um dos nossos filósofos, o Bruno Botelho. E é verdade, é um dos nossos poucos filósofos brasileiros, e o nome dele na lama aí por gente que não o conhece. Desculpa, vai. Não, eu que te peço desculpa, porque eu me intrometi, mas é coisa de Ariano. Ariano é meio... Mas é o que eu falei da questão da espiritualidade, que é outro tema também que merece um carinho, que é muito, muito, muito mal interpretado, compreende? E eu acho que nesse momento sempre foi importante, mas nesse momento as pessoas também precisam compreender um pouquinho mais do que vem a ser espiritualidade, olhar com um segundo olhar, assim como o Mário Quintana falava, porque a discordar do pensamento, o grande Heráclito falava, que discordar do pensamento, tecnicamente, é uma coisa saudável. Não há problema. Pode ter, inclusive na música, quando você vem aqui, são acordes diferentes. Eu estou com um acorde diferente, por mais que tenha um campo harmônico, mas somos seres humanos, não vamos ter muitas das vezes as mesmas posições, mas somos seres humanos, precisamos cuidar do outro, precisamos olhar para o planeta, olhar para a natureza. Olha quanto tema, e dentro de tudo isso, eu particularmente, eu dou uma importância muito grande à espiritualidade. E eu acho que também a escola precisa olhar com carinho esse tema. Eu acho que também. Porque a espiritualidade, ela vem sendo comprovada cientificamente, né? A física quântica está aí para comprovar uma série de coisas. Nós somos uma energia condensada, nós somos espíritos. Que energia é essa? Que está no micro e que está no macro? E se nós pensarmos em espiritualidade, o que é espiritualidade, né? O que nós somos? O que nos liga? E esse momento é um momento muito espiritual que a gente está vivendo. Nós temos uma conexão, somos uma rede. E a gente vê que é uma grande rede e pequenas redes, né? Pequenos núcleos,
E isso está sendo comprovado cientificamente. O bater de asas no Ocidente reflete no Oriente e a gente precisa parar para pensar. Eu acho que é um tema que a gente podia marcar outra live, hein, gente, para falar de espiritualidade. Eu acho. Não, e você tocou naquele ponto da Terceira Guerra, que eu encaro exatamente assim. Só que a gente viu o planeta se unir de uma maneira como a gente há muito não via. Enquanto a guerra divide, esse inimigo invisível em comum uniu, né? Uniu povos, países sendo generosos com outros, enviando doação quando já estavam superando a pandemia para outros que estavam iniciando o processo. Foi bem bonito de se assistir, se a gente pensar nesse micro e macro que você falou aí, do espiritual e do... Essa corrente solidária é emocionante. Ao mesmo tempo, a gente viu muita dualidade nesse momento, né? A gente viu o egoísmo, a gente viu pessoas desviando dinheiro da saúde no momento que a gente morrendo, né? A gente vê um egoísmo exacerbado, uma falta de empatia, de tudo, das falas do presidente, de pessoas na internet. A gente vê, ao mesmo tempo, essa dualidade está muito presente, né? A gente tem o bem e o mal dentro da gente, mas eu acho que essas correntes solidárias estão sendo muito importantes. É o que a gente falou, as pessoas estão parando para dar valor, estão fazendo repensar tudo, né? Repensar tudo. Saúde, educação, a sua relação com o mundo, o seu trabalho. Eu tenho amigos que estão nesse dilema existencial. Será então que eu estou na área certa? Será que é o que eu devia fazer? Porque sozinho em casa, obrigando a olhar para si mesmo, até as personalidades aí que se afundam em trabalho, para não ter que pensar, não ter que se olhar, e de repente estar enclausurado com aquela família que só vê à noite para comer e dormir. As pessoas nem se conheciam direito muitas vezes. Casais há famílias que se unem mais e aquelas que não se suportam. Não é que elas mudaram, elas agora estão se enxergando. E antes estavam com um pano ali tapando. Eu faço um trabalho direcionado com mulheres, né? A gente tem um trabalho de amparo a mulheres que sofrem agressão e que tiveram filhos abusados, enfim. E eu estou vendo muitas mulheres que não têm esse problema tão grande, que agora estão dentro de casa e estão prestando atenção que aquele casamento não dá mais. Que não aguentam mais. Só que o turbilhão, né, de emprego, sair, voltar, não dava para enxergar. Exatamente. Então, e aí eu acho que E estão pensando também, né? Gente, a gente precisa viver agora, a gente precisa ser feliz. A gente precisa pensar o que é felicidade, sair do lugar do consumo. Eu preciso comprar minha felicidade. Não, você tomando um cafezinho. Eu estou super feliz falando com vocês, por exemplo. Eu fico feliz em pensar que a minha bolha é maravilhosa. Sabe? Eu também amo minha casa, né? Já que ele falou de signo, que canceriano que não gosta de estar em casa. Eu vou ter que me adaptar a voltar a sair de casa. Mas eu adoro esse exatamente. Está em casa e as pessoas que eu estou fazendo live, a maioria são conhecidas ou são amigos de amigos, então estão dentro do meu universo, da minha bolha. Eu ouvindo vocês falarem, falei, que pessoas lindas, que coisa boa, como o mundo é lindo. É uma felicidade. E eu tô louca que acabe tudo e fazer uma festa, juntar todo mundo. Me chama. Vamos fazer, claro. Tô dentro. Eu fico pensando exatamente sobre isso, sabe, gente? Como tem gente especial, e a gente precisa unir essas vozes, essas pessoas que estão pensando no outro, estão tendo esse pensamento político, social, né? Porque quando a gente sai dentro da nossa casa e olha para fora, é um movimento político, nós somos seres políticos. Eu acho que uma coisa boa que o Bolsonaro trouxe é a gente parar para ver. Muitas pessoas passaram a pensar sobre a política. Eu acho que a gente tem que ver coisas que ele trouxe à tona, uma série de coisas. Eu acho que uma limpeza, a gente viu pessoas esquisitas que estavam dentro do armário, daqui a pouco saíram. Eu acho que para mim esse é o maior ganho, porque ele é autêntico, né? Ele é um péssimo autêntico. E aí ele legitima, já que o presidente é ridículo, eu também posso ser. E aí as pessoas tiraram essa máscara, né? E a gente viu, assim, homofóbicos do nosso lado, pessoas agressivas do nosso lado, a gente viu racistas, misóginas. Não, o racismo é uma coisa absurda, porque a gente pensa assim, como a gente vive e não tem essa conduta, daqui a pouco você vê coisas absurdas, pessoas falando que não falavam antes. Né? Se seu presidente legitima, mas na verdade isso já estava em você.
Ninguém vai passar a ser porque ele permite. Exatamente. É o lado bom mesmo, de cair Então, as máscaras. Pois é, a gente está chegando ao nosso fim da nossa live, que foi maravilhosa. Eu já convido para a gente pensar falar sobre espiritualidade. A Paula também é super voltada para a espiritualidade. Estou vendo que o Felipe também é. Eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que falar sobre as ligações, né? Existem várias ligações e a gente precisa respeitar a forma que as pessoas se ligam na espiritualidade, né? Principalmente as religiões afro-brasileiras, a gente falar de cultura, a gente falar das ligações que precisam ser entendidas, compreendidas e assumidas, eu acho, que é um lugar que a gente precisa parar para pensar. Já que a gente está falando de racismo, um lugar que sofre muito é a religião afro-brasileira. Ela sofre absurdamente, que é mais uma forma de racismo, né? De não aceitar essa religião que vem dos africanos. Mas, enfim, tem tanta coisa para se falar, gente. Eu vou continuar falando de educação. Na terça-feira, eu vou falar com a Flávia Monteiro, que é a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia daqui do município de Niterói. Niterói tem muitas mulheres em cargos de liderança, o que eu acho um exemplo, porque nós não é difícil para a gente ainda vive numa batalha muito grande, né? O patriarcado e o machismo machuca todos nós, homens e mulheres. A gente tem um lugar de muita opressão na sociedade toda por causa disso. E as mulheres, elas estão despontando, elas estão tomando atitudes, principalmente na política, e é importante a gente colocar essas mulheres como exemplo, porque a gente está prestes a acontecer uma eleição, as próximas eleições, elas precisam acontecer com mais consciência, a gente pensar nos nossos votos, pensar em quem a gente vai votar, porque a gente está vendo como o poder público tem poder, e nesse momento a gente está precisando muito dele, do poder público, e não deixar para depois, né, gente? E eu agradeço. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Quero agradecer. Quero agradecer o convite. Também. Adorei. Viu? A gente pode pedir para o Felipe tocar mais uma música e a gente acabar com a... Vamos encerrar com isso. Então eu posso tocar uma minha? Pode! Deve. Vou tocar uma minha. Tá. Minha versão romântico. Vou tocar uma minha. Essa música, o nome dela é Rosto. Eu fiz já tem um tempinho. A quarentena também está servindo para eu compor muito. Já fazia muito samba, né? Mas agora eu estou compondo quase uma por dia. Mas vamos lá. Rosto. Carregas no tempo a saudade, moldura, ternura, intensidade, invade o silêncio encantador. Rosto, pálida luz, sombrio tormento, o suor desvela o seu pensamento. Rimas, solução e versos de amor. Rosto é o oposto da verdade, composto de vaidade. Fotografia da paixão. Rosto és deserto, és sereno, és confinamento. Acalanto pro meu coração. É isso aí, valeu. Que lindo! Valeu. Então, gente, muito obrigada. Fala. Não, tem a palavra confinamento aqui, o confinamento. Obrigadão, uma honra. Obrigada aí também a quem participou da nossa live, né? Verdade. Contribuição aqui, comentando. Muitos comentários. Beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Muita paz, amor. Tudo que a gente falou, né? Amizade, respeito, carinho. E que a gente... Uma coisa que eu não falei hoje, gente, que eu sempre falo,
que é triste, mas eu não falei. Hoje a gente está com 70.623 mortos. Então, é necessário que fiquemos em casa. É necessário, os nossos irmãos da saúde estão sobrecarregados. Vamos ter compaixão, vamos ficar em casa por nós, pelos nossos familiares e pelo outro. Muito amor. Beijo. Beijo. Tchau.